Então, galera aqui do canal Anderson Ciências, essa videoaula agora vai ser para quem está de olho no Enem, viu? Vamos trabalhar aqui as questões de biologia da prova do Enem de 2019. Você vai conferir, você pode apertar o pause para ver sua resposta, conferir com a nossa. E vamos lá. E essas aulas, né, a parte teórica dessa videoaula, você confere aí no nosso canal Anderson Ciências. Procura lá e você pode compartilhar essa aula com seus amigos, que eles podem estar precisando, galera. Então vamos lá, seguindo. Primeira questão diz que, segundo o pensamento religioso do padre Cícero Romão Batista, viveu de 1844 a 1934, a ação humana do camponês sobre a natureza deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficaram conhecidos na cultura popular brasileira como os preceitos ecológicos do padre Cícero. Dentre esses preceitos, destaca-se: não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra, para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza. Acho que por esse texto aqui já deu para você matar a charada, né? Então, comparando o pensamento do padre Cícero com o atual conhecimento científico, pode-se encontrar elementos de convergência, seguindo o mesmo caminho, né? Já que a prática citada contribui primariamente para evitar. Essa prática que o padre Cícero citou aqui, evita que problema? Ele diz aqui, ó, manter, né? Deixar o mato, a vegetação que vai proteger a terra, para que a água não arraste. Olha, ó, a água não arraste. Isso aqui, ó, é a cara de erosão, desmatamento, né? Aí a água, geralmente na chuva, vai arrastar o solo, causando erosão. Alternativa que tem erosão, ó, letra A. Essa aqui foi sossegada, né? Que você matou rapidinho essa resposta aqui, viu? Próxima questão diz que o nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente, e o excesso, que é transportado para os cursos d'água, tem causado a eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. O método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é... E agora, jovem, quem é que aprisiona, quem é que incorpora o nitrogênio, especialmente na forma de nitrato, né, no solo? Retira ele da atmosfera, que é o gás que está em maior quantidade, e insere ele na forma de nitrato aí no solo. São as bactérias, né? Fazem a fixação. Olha aí, galera. Letra E. Fixação biológica nas raízes por bactérias. A gente pode destacar o rizóbio, né? Importante essa fixação do nitrogênio. Então, ó, tranquilíssimo. Letra E, né? Facílima essa aí, viu? Próxima, eu quero que você observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho. Aí, ó, perceba, ó, ambiente marinho. Qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do esquema? Então, perceba aqui, ó, o lado B, o oxigênio está diminuindo. Por quê? Observe o que está chegando muito aqui no lado B. Fluxo de nutrientes
deve ter algum esgoto aqui jogando nutrientes nesse lado B aqui. Esse excesso de nutrientes vai causar o processo que a gente chama de eutrofização. E a tendência é a baixa na quantidade de oxigênio mesmo. E até mesmo prejudicar peixes, por exemplo. Então, esse maior fluxo de nutrientes caracteriza bastante a eutrofização. Deu certinho aqui, ó. Letra B de bola. Questãozinha bem interessante, viu? Temos muitas videoaulas explicando esse conteúdo aí. Dê uma conferidazinha lá que vai dar certo. Próxima questão diz que o mármore, rocha metamórfica. Lembra aí, ó, tem uma videoaulazinha sobre rochas, galera. Rocha metamórfica, composta principalmente de carbonato de cálcio, CaCO3, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa da peça. Esse processo de deterioração ocorre em função de quê? Primeiro, ó, essa deterioração nessa peça de mármore, ela é muitas vezes ocasionada, ó, a questão te deu aqui a dica, ó, grandes cidades, não? E zonas industriais. O que nós temos muito nessa região? Liberação de gases poluentes, né? Especialmente o CO2, até mesmo dióxido lá de nitrogênio. Isso aí, interagindo com a água da chuva, vai ocasionar a chuva ácida. E essa chuva ácida pode deteriorar esse mármore. Então, ó, deu certinho na letra E. A acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça pode estimular a deterioração. Então, a causa aí, essa reação entre a água da chuva e esses gases poluentes aí liberados nessas regiões, grandes cidades e zonas industriais. Beleza? Você confere isso aqui também na nossa videoaula sobre poluição. Próxima questão diz que um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas, para quem não lembra, ó, que não tem afinidade com oxigênio, não utiliza oxigênio, né? Utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Isso aqui a gente está falando de fermentação lática, galera. Não? Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? É o que tem a fermentação do leite, né? E a produção do ácido lático. Isso aqui acontece muito na produção de iogurte, que deu certinho na letra C. Os outros aqui, ó, a gente percebe basicamente fermentação alcoólica. Tranquilo? Então, tem fermentação lática, é lá na produção do iogurte. Lático te lembra logo leite, né? Aí fica mais fácil de você compreender. Próxima diz que, atualmente, uma série de dietas alimentares têm sido divulgadas com os mais diferentes propósitos para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. Essa aí eu quero, viu? No entanto, poucas têm embasamento científico e o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado e uma de proteína. O quadro apresenta 5 dietas com supostas fontes de nutrientes.
A dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato. E agora, você lembra? Fonte de carboidrato. Fonte de ácido graxo. Você vai lembrar lá de lipídios, né? No caso, insaturado. Geralmente é os que fazem bem para nós. E uma fonte de proteína. Ele quer alternativa que tenha os alimentos que sejam essas três fontes, né? De carboidrato, ácido graxo e proteína. Então, ó, uma boa fonte de carboidrato que tenha açúcar, né? A gente pode destacar aqui o mel. Está na 4 e na 5. Ácido graxo insaturado. O azeite de oliva é uma boa fonte, viu? E de proteína, carne de aves. Não é verdade? Então isso aqui, ó, deu certinho na dieta de número 4. Beleza? Encaixou aqui na letra D de dado. Então mel, fonte de carboidrato, de ácido graxo insaturado, azeite de oliva, que é bom incluir na dieta, especialmente sem esquentá-lo. E fonte de proteína, as carnes. A gente vai destacar aqui de aves, né? Chama de carne magra, né? Então deu certinho essa dieta número 4, letra D de dado. Próxima questão diz que pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão, nativa do Brasil, a mandaguari, é o nome científico dela, cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após observações, verificaram que a sobrevivência das larvas de abelha depende da ingestão de filamentos do fungo, que produz metabólitos secundários com ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica, além da alimentação convencional. Por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a sua multiplicação ao longo das gerações. Você pode perceber que a abelha tem dependência aqui do fungo e o fungo também está nessa dependência aqui da abelha, né? Apareceu aqui uma protocooperação, né? O uso de fungicida ocasionaria a colmeia dessa espécie o quê? Primeiro, fungicida, você sabe que é a substância que vai atuar contra o fungo, matando o fungo. Então, se vai prejudicar o fungo, também vai prejudicar a abelha. Então, a principal consequência vai ser a redução da população de abelhas, que encaixa certinho aqui, ó, na letra D de dado. Questão tipo uma relação, né? Uma interação entre eles. Senão, se você prejudica um deles, a tendência é o outro diminuir, reduzir a população do outro. Próxima questão diz que um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtido para cada indivíduo do ninho para os locos 1 e 2, onde se localizam os genes dessa característica, está representado na figura. Você tem o locus 1, os alelos A, B, C e D, para uma característica, né? E o locus 2, com os alelos E, F, G, H. Então, desses filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais? Ele fez aqui um fingerprintzinho, né? Dos pais e dos filhotes. Aqui o pai, né? O masculino e o feminino, o pai e a mãe. E os filhotes, 1, 2, 3, 4, 5. E ele quer saber, de acordo com os padrões de banda, quem que tem a coloração de penas típica dos pais. Você vai procurar, de acordo com os filhotes, né, quem tem o máximo de semelhança aqui com os padrões dos pais. Pode perceber que no alelo A, nenhum tem, né? No alelo B,
Você percebe, ó, que o 1, praticamente, nem todos, né? Tem um padrão aqui do pai. No alelo C, apenas o 1, 3 e o 5 tem um padrão aqui da mãe. Com relação ao alelo E, o 1, o 2 e o 5 tem um padrão aqui mesmo do pai. No alelo F nenhum, ó. Alelo G, o 1, 3 e o 4. No alelo H, né? Nenhum deles aqui. A gente vai ver qual que tem um padrão mais semelhante aqui dos pais, né? O pai e da mãe. Você perceber aqui o 1, ele tem esse padrãozinho aqui do pai, esse padrãozinho da mãe, nesse alelo C, B e C. Aqui no alelo E, ó, tem esse padrãozinho aqui do pai. No alelo G, ele tem esse aqui, ó, que é exatamente do pai e da mãe. Mas se você perceber aqui, ó, o 1 é o que compartilha o maior número aqui de padrão semelhante entre os padrões do pai e da mãe, né? Então esse indivíduo 1, ele tem a coloração típica dos pais, que compartilham o máximo de bandas, comparando-se o pai e a mãe, comparando-se com os demais filhotes. Você vai comparar qual deles compartilha maior semelhança no que se refere ao padrão de bandas. E o 1 ganhou aqui, né? Nessa disputa. Beleza? Então, corretíssimo, letra A. O filhotinho aqui, número 1. Próxima questão, ó. Diz que algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. A gente está descrevendo um processo, né, de polinização. Essa interação ecológica pode ser classificada como... Só que aqui, ó, ele quer a interação ecológica que aconteceu, né? Só que quando a gente fala de orquídeas, a gente lembra logo de inquilinismo. Só que para muitos autores, o inquilinismo é um tipo de comensalismo. Por isso que deu aqui, ó, na letra A, comensalismo. Essa questão ela é muito maliciosa, né? Quem não souber desse falta de consenso, né, entre muitos estudiosos, alguns consideram inquilinismo um tipo de comensalismo, outros não. Beleza? Então fica aqui como comensalismo, né? Mas se você falasse que de inquilinismo também estaria correto. Então, letra A. Próxima questão diz que a figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Embora ambas sejam hemoproteínas, ligantes de oxigênio, a hemoglobina transporta o oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea e a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Só você lembrar, né? Mio tem a ver com músculo, né? Então, mioglobina vai ser essa hemoproteína mais comum nas células musculares. E a hemoglobina, hemo se refere a sangue, né? Ela vai ser mais comum, mais interessante a nível de corrente sanguínea. Beleza? Então, de que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Opa! O indivíduo não tem o gene da mioglobina, então ele não vai produzir a mioglobina. O que vai ser afetado? Especialmente a oxigenação a nível muscular, né? Então,
vai cair certinho na letra D de dado. Pode perceber aqui, ó. A transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada, porque a mioglobina ela é mais efetiva a nível muscular. Então, se o indivíduo não tem o gene para a mioglobina, então a transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada. Aí caiu certinho na letra D de dado, né? Viram lá? A questão te deu essa informação, belezinha, você apenas raciocinou em cima dela. Próxima questão diz que a ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. Então, essa droga atua sobre o citoesqueleto. Aquele esqueleto basicamente proteico, né, da célula. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade dos filamentos do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura. O pesquisador concluiu que a droga age sobre o quê? Então vamos perceber, ó, ele verificou aqui em uma célula não flagelada e em uma célula flagelada. Você pode perceber que na não flagelada, o deslocamento, ó, a velocidade de deslocamento caiu, ó, com a adição da droga, a velocidade caiu, diminuiu, beleza? E causou alteração na superfície celular. E na célula flagelada, olha, a velocidade de deslocamento, ó, se manteve. Então ele não fez efeito sobre a região, né, a parte que está relacionada com o flagelo, mas também, ó, teve efeito na superfície celular. Então o que ele afetou? Primeiro, se não afetou o flagelo, então não afetou microtúbulos, beleza? E no caso aqui, no primeiro, se afetou a forma e a movimentação da célula, então afetou a actina dos microfilamentos, beleza? Mas ele não afetou os filamentos intermediários, porque estão relacionados apenas com a forma, né? Ou a ancoragem de organelas, beleza? Então nos filamentos intermediários não afetaria o movimento, o deslocamento. Então isso aqui atingiu apenas a actina, os filamentos de actina, que estão relacionados com a forma e os movimentos da célula. Aí encaixou certinho na letra B de bola. Uma questão bem interessante, viu? Poucas vezes a gente trata desse conteúdo, né? A próxima diz que a principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo da floresta ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processo de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. Então, o principal processo evolutivo relacionado ao texto é... Então, você perceba, ó, que tudo começava com um isolamento geográfico. Seguia-se a diferenciação genética e chegava já ao nível de isolamento reprodutivo. Se tinham espécies ou até mesmo subespécies diferentes das originais. Então passava pelas etapas de isolamento geográfico, diferenciação genética e chegava ao isolamento reprodutivo. Isso aqui é típico da especiação, né? A gente está chamando aqui de evolução alopátrica, que dá certinho na letra C.
Beleza? Você vai lembrar das nossas videoaulas sobre evolução, né? Especiação, que vai dar certinho. Próxima diz que as algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estrutura simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além da grande capacidade de absorverem dióxido de carbono, CO2, na fotossíntese. Esses organismos não são constituídos de tecidos heterogêneos, entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. Quem lembra o componente dessa parede celular? Quem lembra? Celulose. Verdade? Então, para a obtenção do biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo a enzima. Isso é uma enzima que atua na parede celular, né? E a parede celular é de celulose, então a enzima celulase. Celulase que atua sobre a celulose. A terminação ase é típica de enzima que vai atuar sobre a celulose, então celulase, letra C. Bem interessante essa pergunta aí, né? Próxima diz que recentemente um grupo de biólogos descobriu um animal que vive em uma região extremamente árida no território brasileiro. Fizeram a coleta do sangue e da urina desse animal e observaram que sua urina apresenta uma concentração hipertônica em relação ao sangue. É uma concentração mais concentrada, né? Hipertônica, mais concentrada em relação ao sangue, né? Que seria o meio. Que a adaptação desse animal lhe permite viver na região citada. Tem que ser uma condição que evite que ele perca o máximo possível de água, né? Ou o mínimo possível de água. Ele não pode se dar o luxo de perder água. Então não pode eliminar muita água pela urina, as fezes têm que ser pouco hidratadas, o hábito tem que ser noturno, né? Se esconder o máximo do sol. E evitar a transpiração, diminuir o máximo a transpiração, que é justamente para ele não perder muita água. Beleza? E como ele é terrestre, ele não pode se dar o luxo de excretar a amônia, e ele existe também muita água. Então, corretíssimo, letra A, diminuir ao máximo a transpiração para que ele não perca muita água. Próxima questão diz que em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento. Ele trouxe os materiais, copo plástico pequeno, leite e suco de limão. E fez um procedimento. Coloque leite até a metade do copo plástico e em seguida adicione lentamente 20 gotas de limão. Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observariam, né, na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo simulado. Então ele quer que a gente descubra que processo que acontece na digestão foi simulado nesse experimento. Só você lembrar, né? Ele utilizou leite. Leite, nos componentes do leite é proteína. E outro, limão, que tem um pH ácido, né? pH abaixo de 7, que é o pH também ácido que a gente encontra lá no estômago. Então aqui a gente está simulando a ação do suco gástrico do estômago, né? Sobre proteínas. No caso aqui ele deu exemplo aqui do leite, né? Que acontece no estômago. Então certinho, letra E. E fez uma simulação aqui bem simples da atuação do suco gástrico sobre proteínas no estômago. Beleza? Então corretíssimo, letra E.
Próxima diz que o mangue é composto por 3 tipos de árvores. A Rhizophylla mangue, né, que é o mais conhecido, o mangue seriba, mangue branco. Diz que uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado em seu solo, porque o solo é lodoso e ele é pouco oxigenado, tem pouco oxigênio. Então a característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é: qual é a característica adaptativa que a gente encontra nas plantas aqui do mangue que ajuda a compensar essa pouca oferta de oxigênio no solo? São as suas raízes serem mais expostas, não mergulhadas no solo, que facilitam a retirada de oxigênio atmosférico. A gente vai chamar isso de pneumatóforos. Deu certinho na letra E. Verdade? Então, essa característica pneumatóforos é marcante das raízes das plantas lá do mangue. Então, quando você vê aqui pneumatóforos relacionando com mangue, já fica bem mais fácil de você acertar. Próxima traz uma sequência de etapas indicadas na figura, que isso aqui mostra um processo. Que processo é esse? Perceba, a figura vai te responder a questão. Tem a coleta de células do paciente, transdução com o vetor, que vai carregar o gene terapêutico. Então esse gene terapêutico vai ser transportado por um vetor para as células do paciente, vai selecionar e expandir, né? Multiplicar essa célula com esse gene terapêutico e vai reintroduzir essas células modificadas no paciente. Então isso aqui, ó, a questão já te deu tudo, ó. Isso aqui é uma terapia, aqui é o gene terapêutico, terapia utilizando gene, terapia gênica, certíssimo, letra D. Essa imagem respondeu a questão para você. É uma terapia que utiliza genes, terapia gênica. Tranquilo? Próxima diz que um herbicida de largo espectro foi desenvolvido para utilização em lavouras. Esse herbicida atua inibindo a atividade de uma enzima dos vegetais envolvida na biossíntese de aminoácidos essenciais. Atualmente ele é bastante utilizado em plantações de soja, podendo inclusive inibir a germinação ou o crescimento das plantas cultivadas. Esse aqui tá bem, viu? De que forma é desenvolvida a resistência da soja ao herbicida? Então, nesse caso, o mais indicado é transformar essa soja numa soja transgênica, recebendo esse gene, né, que dê a ela resistência ao herbicida. Aí eu te pergunto, você lembra como é que a gente transforma, como é que a gente fabrica, né, entre aspas, no caso aqui uma soja transgênica? É você fazer como está aqui na letra D de dado, introduzindo na soja um gene específico de outra espécie, que é transgênico, né, possibilitando a produção da enzima de resistência ao herbicida. Então, você introduzindo esse gene de outra espécie nessa soja, ela vai ser um transgênico que vai produzir essa enzima que ela não produziria naturalmente, que poderia garantir a ela resistência ao herbicida. Então, aqui corretíssimo, ó, letra D de dado, que dá certinho lá com o nosso conceito de transgênico, transferência de gene de uma espécie para outra. E a próxima questão, ó, as fêmeas do mosquito da dengue, Aedes aegypti, têm um olfato extremamente refinado. Além de identificar as coleções de água para ovoposição, postura de ovos, né,
elas são capazes de detectar de forma precisa e eficaz a presença humana pela interpretação de moléculas de odor eliminadas durante a sudorese. Estão bem preparadas, viu? Após perceber o indivíduo, voam rapidamente em direção à fonte alimentar, no caso seria o sangue, né? Iniciando o reparto sanguíneo, durante o qual podem transmitir o vírus da dengue. Portanto, o olfato desempenha um papel importante para a sobrevivência dessa espécie. Nesse caso aqui, ó, a detecção da sua fonte de alimento é basicamente pelo olfato. Medidas que interferem na localização do hospedeiro pelo vetor, por meio dessa modalidade sensorial, incluem, atenção, a medida que vá enganar, né? Que ela não consiga captar pelo olfato onde está o seu hospedeiro. Que medida seria essa? A mais utilizada seria qual? Utilização de cremes ou pomadas com princípios ativos que possam até enganar, né? Camuflar, entre aspas, né? O odor eliminado pelo seu hospedeiro e que ela não consiga perceber pelo olfato. Então isso deu certinho na letra E. Isso é muito comum nos repelentes que a pessoa utiliza, né? Cremes ou pomadas com princípio ativo que vão dar essa disfarçada no seu odor característico, né? E o mosquito não vai perceber pelo seu olfato. Um certíssimo na letra E. Então, galera, você pode perceber que essa aula ficou bem extensa, porque são muitas questões, né? Porque a parte de biologia do Enem, ela vai fundo mesmo, viu? Então você pode assistir várias vezes essa videoaula, você vai já ter uma noção aqui que questões são, que conteúdos são mais explorados, outros menos, tranquilo? E você compartilha para os seus amigos que estejam prestes a fazer a prova do Enem, né? Que está bem próximo. E quem não estiver, vai servir de informação, tranquilo? Então, até a próxima!